Pois bem, pessoal, quero agradecer mais uma vez aí a vocês que estão entrando aí, assistindo já. Essa aqui é uma live, primeira live do ano 2022, e primeira de muitas aí. Nosso convidado de hoje é o Bruno, ele também da área de marketing. Gostaria de se apresentar melhor para vocês, falar um pouco dele. Temos uma proposta de tema bem bacana hoje para discutirmos aí um pouquinho, que tem como título Os Desafios e os Mitos da Era Digital, né? Vamos descobrir quais são os mitos, que desafios são esses que nós estamos enfrentando aí, pós-pandemia, principalmente, né? São muitos desafios e também muitos mitos aí que talvez tenham nos atrapalhado aí para podermos progredir melhor no negócio, né? Nosso trabalho. Bruno, te agradeço mais uma vez aí, por poder participar conosco aí, contribuir um pouquinho aí, né? Seu grande conhecimento que você tem aí, do seu trabalho. Se apresente para a gente, falar o que você faz, onde trabalha, enfim, o pessoal aí saber um pouquinho mais de você. Bom, Fábio, obrigado, eu agradeço a você pelo convite. A gente já está querendo marcar um bate-papo já há um bom tempo, né? E acho que o tema é muito pertinente e muito apropriado. Bom, eu sou professor e profissional de marketing com foco principalmente em planejamento e estratégia de marketing. Já atuo na área há mais de 15 anos, já estou no mercado há 20 anos, né? Mas propriamente com marketing há quase 15 anos e em sala de aula há praticamente 10 anos. Né? A gente nem sente como o tempo passa, porque eu comecei as minhas primeiras turmas em pós-graduação na Estácio por volta aí de 2012, e agora a gente entrando em 2022, então nessa brincadeira já vão 10 anos aí. Caramba. De sala de aula. Hoje eu sou professor da Estácio, sou professor do IBMEC, sempre nas disciplinas relacionadas a marketing ou a administração pela parte de estratégia também, são disciplinas que eu pego. Sou coordenador de um curso técnico em administração do Colégio João Paulo I, né, sou professor lá também, e já passei por várias empresas, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, só procurar Bruno Garcia aí no LinkedIn, que tem lá minha ficha corrida, para o pessoal saber um pouquinho o que eu já aprontei por aí. Né? E estamos hoje, basicamente, como professor. Esse ano estou investindo mais em conteúdo. Eu tenho meu podcast, você sabe, desde 2019, que eu tenho meu podcast, que é o Talk to Biz, sobre marketing, gestão e negócios, que é um podcast que eu gravo semanalmente. E esse ano eu comecei com o canal no YouTube. Estou produzindo alguns vídeos para o canal no YouTube também, Talk to Biz. Então, estou investindo um pouquinho mais na produção de conteúdo. É isso. Legal. Vou conhecer um pouquinho, que é bastante coisa, né? Uma carreira já sólida aí, de alguns anos. Legal, Bruno. Se o pessoal quiser conhecer, como ele falou, é só seguir ele aí, ou nas redes sociais aqui do Instagram, ou também conhecer um pouquinho da sua carreira lá no LinkedIn, né? Muito bem. Então vamos aí para o que interessa, né? Que é o nosso bate-papo aí com esse tema bacana, os desafios, mitos da era digital. Vamos começar com os desafios, Bruno. Vamos tentar aí detalhar um pouquinho esses desafios. A gente percebe aí que vem muito aí, estamos ainda, né? Não acabou. Mas passamos aí por praticamente 2 anos aí, uma turbulência grande, principalmente quando entrou aí, no ano 2020, a pandemia forte, onde parou praticamente todo mundo aí por 3 meses, onde todo mundo teve que virar, digamos assim, né? E muitos não tiveram como se virar, faliram, fecharam. E aí veio aí os grandes desafios, que tem sido grande mesmo, né? Para muitos, até para a gente também, na verdade, né? Oportunidades, mas grandes desafios também, porque vimos que tudo está mudando. O consumidor mudando, o comportamento mudando. E aí, o que você pode falar desses desafios? Quais são eles que as pessoas têm mais enfrentado nas empresas, enfim, né? Profissionais da área? Tem encontrado mais aí no mercado desafios? Bom, Fábio, os desafios são muitos, né? Não sei se a gente vai conseguir falar de todos, porque é muita coisa que tem pela frente. Acho que hoje, o principal desafio, ou talvez um dos principais, seja, de fato, como as empresas digitalizarem, tanto na sua parte interna, seus processos, quanto na parte externa, quer dizer, o que vai para os clientes, as suas entregas. A gente sabe que desde 2020, quando a pandemia começou, muita coisa
por força da ocasião, foi levada para o digital. Mas foi levada assim, do jeito que dava, porque era aquela situação emergencial. Ou era isso, ou ia parar tudo. Não é? E aí, muitas empresas que ainda estavam bastante atrasadas no digital, ou que tinham uma participação muito tímida ainda no digital, o que eu chamo de uma participação tímida? O camarada tem uma presença ali passiva. Né? Ele tem um site, de repente tem um perfil numa rede social de maior volume de pessoas, e aí para ele isso já estava suficiente, porque de repente ele estava num tipo de negócio onde ele tinha um fluxo de visitas ali, fluxo de clientes que estava estável, e ele não tinha realmente por que se preocupar. Só que aí de repente veio a pandemia e mudou justamente essa dinâmica. Aquele fluxo de clientes que ele tinha, ele passa a não ter mais. Aquela dinâmica que para ele era algo natural, que as pessoas iam, ele vendia alguma coisa, ou entregava alguma coisa e estava tudo certo, aquela dinâmica passa a não funcionar mais. O próprio consumidor passa a exigir outro tipo de entrega, ou outro tipo de relacionamento, por canais onde ele não estava acostumado a fazer nenhum relacionamento ou ter qualquer tipo de diálogo. Então eu diria que num primeiro passo, para a gente começar a conversa, esse processo de digitalização, que sempre foi atrasado no Brasil de maneira geral, você tem ainda, né, poucas empresas que estão na ponta desse processo de digitalização, e aí isso meio que teve que entrar goela abaixo de todo mundo a partir de 2020. E aí as pessoas e as empresas acabam cometendo um outro erro, que é o quê? É tentar transportar para o digital a mesma forma de pensar e a mesma filosofia que você tinha, né, no presencial, no outro modelo, né, das coisas funcionarem. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes se digitalizou a burocracia. Então a mesma burocracia que você tinha entre departamentos de uma empresa, aquilo é digitalizado também, mas não resolve o problema, porque a burocracia continua. Você apenas digitalizou o problema. Né? Da mesma forma, sabe, aquela coisa assim, que você tinha que passar por vários departamentos e agora você depende da aprovação de vários e-mails diferentes. Então você pegou a burocracia e digitalizou ela, mas você não melhorou a performance de nada. E quando a gente vai para o digital, tudo depende muito de performance, porque as coisas são muito mais rápidas. E como você não tem outros elementos, que você pode ir num restaurante, eventualmente esperar um pouco para ser atendido, esperar um pouco até na fila, mas você espera porque acredita que aquela experiência que vai ser entregue ali vai ser superior, vai valer a pena. Então você espera. No digital, normalmente você não tem tanto apelo assim. O apelo que resta é só a performance. Então quando você falha justamente em performance no digital, a coisa costuma ficar um pouco complicada. Me perdoem se a cachorra do vizinho aqui disparou. Então, se tiver uma participação animal aí na nossa live, é por conta da cachorra do vizinho aqui que tá dando o ar da graça. Suas lives, aliás, acho que ela nunca apareceu tanto em lives quanto nesse período de pandemia. Porque vira e mexe eu estava dando aula, participando de alguma live, e ela resolvia se manifestar. Então, acho que esse é o primeiro desafio e que ainda não foi superado, tá, Fábio? Boa parte das empresas ainda está tímida nesse processo de digitalização. Se você pensar que toda a parte de processos internos pode ser digitalizada e a parte da entrega, né? Ainda há uma grande dúvida em relação à entrega. Tem muita coisa que poderia já estar tendo uma camada no digital, mas ainda não tem essa camada extra de digital, simplesmente porque a empresa de repente está acomodada e não está pensando nisso, não está dando a importância devida a isso. Então acho que esse é um desafio. Hoje a realidade que vai ficar é uma realidade híbrida. Então você tem lojas que são e-commerce, que estão entrando fortemente no varejo físico. O varejo físico correndo atrás do atraso, porque também durante muito tempo ficou esperando, e agora corre atrás desse atraso para ter um e-commerce que funcione dignamente, né? E para construir laços no digital, a coisa é diferente. De novo, no digital você não tem o apelo do presencial, de você apertar a mão das pessoas, de você
conhecer, olhar nos olhos das pessoas. Isso não acontece ainda no digital. Então, acho que essa digitalização como um todo ainda é um grande desafio. A parte digital também exige um componente técnico que não é fácil. Apesar de todas as empresas digitais virem com esse papinho, né? Não, digital é fácil, é intuitivo. Não é. Basta você começar a tentar fazer qualquer coisa no digital, de montar um site simples, a disparar um e-mail marketing, ou ter que conectar um serviço no outro, e você vê o quanto aquilo ali é complexo, o quanto aquilo ali toma tempo. Isso falando de um pequeno negócio. Você imagina uma grande empresa que lida com plataformas e sistemas diferentes, que trabalham com metodologias diferentes, e tudo aquilo ali tem que conversar. Hoje um dos grandes problemas, aliás, hoje não, né, Fábio? Se a gente pegar, desde que a gente se entende por consumidor, que a gente ficava horas numa linha telefônica tentando resolver um problema de uma TV a cabo, por exemplo, quase sempre o que estava em jogo ali, e daí o atraso, eram sistemas que não conversavam. Quem não passou por isso, né? Você contava toda a tua história para uma atendente, e aí ela, isso não é comigo, passa para outro atendente. E aí, como as bases de dados não eram compartilhadas, você tinha de verdade que contar toda a história de novo. Então isso, sem que a gente percebesse, isso lá atrás já era um problema de integração entre sistemas. Claro que tinha má vontade também, falta de treinamento, tudo isso no mesmo caldeirão, mais ingredientes, né? Mas uma das bases era essa falta de integração. E hoje ainda é um desafio. Você já viu aquela empresa que você já é cliente, já comprou aquele produto e o cara continua te mandando um e-mail marketing oferecendo exatamente aquilo que você já comprou? Né? É um caso clássico onde eu não tenho uma inteligência de dados e uma integração suficiente para garantir que as pessoas estejam recebendo as mensagens corretas. Então isso vai desde o mais simples até os problemas mais cabeludos, da galera tá te cobrando por algo que você já pagou, ou sabe, de repente um usuário ficar no limbo dentro de um determinado sistema e ninguém consegue identificar qual é o problema que ele está tendo, sabe? E aí as coisas mais variadas. Bom, Bruno, você falou de um assunto aí legal, me lembrou agora essa semana, acho que foi hoje quando você falou de coisa, né? Essa coisa da digitalização, né? É uma grande dificuldade realmente, né? Transportar tudo isso aí. Na verdade, com a impressão que vai melhorar, ou não sei se é para melhorar mesmo, ou só para mascarar, né? Por exemplo, a esposa fez uma inscrição no banco dela e tal, uma coisa específica dela de compras, e aí não falaram que ia mandar um e-mail, e esse falaram que ia mandar e-mail passou já um tempão. E hoje, novamente, ela reclamou, dizendo que teve que mandar a mesma reclamação, tudo que tinha falado e tal. Mas descobriu que estava com erro, porque depois no final me falou assim, você vai receber um e-mail para poder confirmar a sua solicitação e resolver esse problema. Ou seja, aquela coisa que nós tínhamos, bem pontuou, é um telefone, é o todo, e agora não tem, mas a gente dá uma impressão, tipo assim, ela me atendeu, mas vai vir uma resposta no e-mail, ou seja, ela não resolveu o problema, ela só falou que vai vir um e-mail, vai resolver o seu problema, e você fica esperando, ou seja, a espera que era do telefone, virou uma espera digital, de maneira, né? Onde você pode fazer 50 fazeres e você vai esquecer. Automaticamente você acha que não está estressando, digamos assim, né? Porque ficar uma hora no telefone estressava. Agora você fica à vontade, guardando uma notificação que demora dias. Então percebe que, na verdade, eu não vou generalizar, mas percebe que isso realmente tem criado um grande problema. Digitalizou, passando uma impressão que está resolvendo o problema, mas no final se torna um atendimento e ponto final e não vê. Né? Isso foi uma coisa de um banco, na verdade, falando de um banco, de uma empresa que fatura milhões e bilhões por ano, né? Por ano. Então, não estamos de um pequeno negócio. Então, se uma grande empresa nesse porte está tendo esse tipo de problema, né? Dificuldade, não sei se é proposital, falta de organização, enfim. Imagina um pequeno que está tentando lidar com várias coisas. O e-mail marketing, que realmente é um processo difícil, não é fácil você cadastrar, um monte de coisa, dar atenção a todo o cliente, captar, fazer contato com ele com pós-venda, enfim, várias situações aí que acontecem que não é feito, porque realmente o processo é muito grande, o desafio é muito grande, né? Sim. E na verdade, Fábio, essas empresas maiores, eu acho que elas têm até mais dificuldade, óbvio que elas têm uma infraestrutura muito maior também para lidar com isso, mas a dificuldade também
é muito maior porque você lida com bases de dados gigantescas e com sistemas que são muito grandes. Então, qual é o tamanho da base de dados de um grande banco de varejo hoje? São centenas de milhares ou milhões de cadastros de clientes contratando uma série de serviços diferentes e trabalhando com frentes de atendimento diferentes. Então, você botar tudo isso para funcionar orquestrado e funcionando tudo é um desafio para poucos. E como há também, né, uma questão cultural aí que eu gosto de colocar, que é assim, é a cultura muitas vezes da gambiarra, né? Gambiarra, entre aspas, aquele arranjo que você faz, você não resolve o problema verdadeiramente, mas você puxa um fiozinho dali para cá e dá um jeito da coisa funcionar. E você sabe que aquilo vai dar problema depois, mas os problemas vão se sobrepondo e vão surgindo gambiarras aqui, gambiarras acolá, até que chega um ponto que a coisa você não tem mais como resolver, exceto paralisando tudo e começando do zero. Só que isso ninguém quer fazer, porque significa, em alguma instância, paralisar a empresa. E aí eu já vi situações onde uma empresa, por conta de um problema de sistema ou de uma mudança de sistema, a empresa fica de fato paralisada. Alguns dias, uma semana, 15 dias, e é horrível, porque como tudo depende de um ou mais sistemas, se aquilo ali entra num processo de bug ou de qualquer nível de paralisação, a empresa para também. Né? E aí, sim, vira aquele problema insolucionável, que a galera vai empurrando com a barriga, vai fazendo novas gambiarras, né, esperando que um dia surja uma solução milagrosa. Quem leva vantagem nisso? As empresas que estão nascendo agora, de alguns anos para cá, que já entram mais antenadas com essa filosofia, com essa perspectiva digital. Então, quando o camarada ainda está pequeno, é mais fácil dele crescer de forma organizada. Mas quando ele já cresceu de uma forma desorganizada, é como você pegar e querer pegar uma cidade como o Rio, onde o crescimento dos bairros foi totalmente desordenado, e querer transformar isso naqueles quarteirões, igual a gente vê em filme norte-americano, quando a aeronave está voando, assim, certinho, tudo quadradinho, tudo bonitinho. É impossível. A única maneira de fazer isso é botando tudo abaixo e construindo tudo de novo. Exato. E aí isso tem um custo muito alto, não dá para fazer. Né? A mesma coisa é com relação a sistemas de informação, de certa forma. Né? Perfeito. Agora, Bruno, trazendo isso para aí uma coisa mais prática, né? Você falou e pontuou muito bem, os desafios são muitos, realmente são muitos mesmo. Vou falar aqui, já conversar e falar, né? Mas trazendo toda essa ideia desse desafio, como é que a gente pode tentar ajudar um pequeno negócio que você bem falou, ele está começando agora, ou um bom profissional, né? Autônomo ou um pequeno negócio que está entrando aí na era digital, como que eles podem tentar lidar com isso e enfrentar esses desafios? Quais os desafios que eles podem enfrentar logo de cara que eles podem talvez superá-los, né? Fábio, acho que um dos principais pontos para o pequeno negócio hoje, para o micro e pequeno empreendedor, é ele entender o potencial do digital. Porque na maioria das vezes o que eu vejo as pessoas fazendo é usando ainda o digital de uma forma muito rasa e muito superficial. E olha, o mercado não é fácil, mas olhando em comparação a outras épocas, a gente nunca teve uma época em que houvessem tantas ferramentas à disposição do micro e pequeno empreendedor. Em nenhuma outra época, acho que nem na época das cavernas, era tão fácil para alguém que não tinha os recursos iniciar um negócio. Porque você tem muitas ferramentas que de fato facilitam esse acesso, que de fato permitem que você comece um negócio já tendo acesso a uma série de funcionalidades, uma série de facilidades que antes estariam restritas a pequenas empresas no sentido assim, são muito grandes, então são poucas empresas, eu me expressei mal, há poucas empresas que teriam o capital disponível para fazer esse tipo de investimento. Então, nesse sentido, o digital ele traz muita oportunidade porque ele permite que você, com um investimento menor, você tem acesso a uma série de ferramentas. Então, se o micro e pequeno empresário ele entende um pouquinho mais a fundo essa dinâmica do digital e entender que hoje, a partir de agora, a entrega tem que ser híbrida, então
eu acho que eu não tenho mais que pensar na divisão e-commerce, por exemplo, e varejo. Eu não tenho que pensar na divisão entre atendimento presencial e atendimento remoto. Eu tenho que entender que as pessoas vão querer onde estiver mais fácil, onde estiver mais prático. É a questão da conveniência, né, que a gente fala tanto em marketing. E aí eu entender que o meu negócio ele já tem que ser híbrido ou tem que ser pensado de uma forma híbrida e a maneira que eu consigo, né, ter esse funcionamento, porque antes qual era o grande dilema, né? Ou o negócio é físico ou é digital, são dois funcionamentos diferentes. É verdade, são dois funcionamentos diferentes. Mas se eu entender que eu posso ter, e me adaptando para ter soluções, se eu sou do presencial, eu posso ter soluções também digitais. E se eu sou do digital, eu posso ter soluções também físicas, presenciais, eu acho que é o caminho. Eu acho que não cabe mais pensar só num segmento. Ou eu atuo em um, ou eu atuo em outro. Eu acho que cabe pensar em como você pode potencializar melhores resultados usando o que puder usar dos dois. Então acho que por aí a coisa anda melhor. Né? E aí, tornando a coisa ainda mais prática, né? O camarada entendendo esse leque de oportunidades que ele tem à disposição, eu acho que ele tem sempre que pensar com uma mentalidade que aí vem da área de agilidade nos negócios, é uma coisa que se fala muito hoje. Então, uma mentalidade simples e ágil, né? Aquela coisa aquele conceito de Lean Startup, né? Startup enxuta, de você tentar montar um modelo de negócio onde você consiga testar uma série de coisas sem investir muito dinheiro, sem investir tanto capital. Então você testa, vê o que funciona, opa, e aí você intensifica aquela parte que está funcionando. E aí você vai para um novo teste. Então quanto mais variáveis você testar de uma forma rápida, mais você tem as chances de ir filtrando ali o que de fato funciona e o que não funciona, e você vai aprimorando a sua execução. Então acho que hoje o micro e pequeno empreendedor ele tem muitas oportunidades, né, e tem muitas ferramentas à sua disposição. Aí um erro que ele não pode cometer, que eu acho que aí entra na parte dos mitos até, que a gente botou no título aí também, é assim, acreditar que o digital é simples, que é só postar qualquer coisa, ter uma presença nas redes sociais, que vai dar resultado, ou ele entender que ele tem que ser um influenciador digital para o negócio dele girar, né? Porque às vezes fica essa coisa também, se eu fizer isso aqui, se eu for um influenciador, as coisas vão funcionar. Se eu fizer isso, as coisas vão funcionar. Né? E influenciador é um outro business. Se você quer ser influenciador de verdade, beleza, ótimo, mas não quer dizer que o seu negócio precise se comportar como um influenciador. Né? E aí, essa crença de que na internet tudo é muito simples, quando na verdade não é, acaba gerando uma frustração muito grande. Quantas pessoas eu escuto aí? Ontem mesmo eu dei participei de um curso de férias na Estácio, ontem à noite, e aí uma das queixas que eu ouvi era, já investi muito no digital, pensei que fosse dar resultado e não deu nenhum resultado. Né? Porque o digital criou esse mito também, de que as coisas acontecem muito facilmente ali, porque o Instagram, o que você paga para usar? Não, a gente está usando aqui de graça, né, Fábio? Então, você pensar, né, nesse contexto onde muitos serviços são entregues de graça, parece assim que, nossa, é só começar a produzir as coisas ali que o resultado vai vir naturalmente, de uma forma orgânica. É uma grande falácia, né? O resultado nenhum vem de forma orgânica. Aproveitando essa tua fala aí, só me rapidamente falar também, eu até fiz comentário no meu Instagram, enfim, falando sobre essa questão, né? O problema que se criou, né, entrando nessa questão do mito, né? Que as pessoas acham que Google, Instagram e outras redes sociais, elas vendem produto. Então, assim, tem que botar na nossa cabeça que rede social não vende nada. Ela só propaga aquilo que você está pagando para o paciente fazer. É a lógica, né? Qual o papel da rede social? Divulgar o seu produto. Mas para fazer isso, a gente tem que pagar. Eu pago. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa com uma plaquinha e, pô, fica lá na esquina, vou te pagar tanto para poder divulgar o produto. É isso, basicamente, que a rede social faz, de forma mais organizada. Para poder atingir o público. Só que o problema está aí. As pessoas realmente têm investido muito dinheiro, mas não têm entendido, e é um desafio também para a gente, para mim é um desafio, porque
É uma coisa que Sim. pegou muita gente surpresa algumas coisas, é uma era que cresceu muito, mas, porém, cresceu de uma forma que hoje está se conhecendo em outros detalhes. E aí você vê alguém dizendo essa fala, poxa, investir dinheiros e dinheiros e não tive resultado nenhum. Mas, tá, vamos parar para analisar o porquê. Porque, na verdade, o mito está sendo criado é esse, né? É só botar lá no Instagram, vai atingir um monte de gente e as pessoas vão comprar. Vai atingir milhões de pessoas, agora vai comprar. E não funciona assim. A gente percebe hoje, literalmente, que não é assim que funciona, né? Tem um funil, aquela coisa que as pessoas trabalham. Agora, Há um, não, uma ideia, né, de visibilidade muito fácil na internet. E, na verdade, o universo digital, onde é mais fácil de você permanecer invisível. E, de fato, é. Se a gente parar para pensar num negócio físico, se eu abrir aqui na garagem da minha casa uma vendinha para vender qualquer coisa, biscoito, roupa, refrigerante, bebida, enfim, né? Mesmo eu estando numa rua residencial, por menor que seja o movimento, alguém vai passar por ali, que sejam os moradores, ou quem vem visitar os moradores, e vai ver a minha loja. Então eu tenho, por menor que seja, alguma possibilidade de fluxo. Na internet não existe esse deslocamento. Né? Na internet você visita endereços que você conhece, ou você visita endereços a partir de uma busca que você próprio faz. O consumidor é muito mais proativo e ele vai direto a determinados espaços. Então é muito mais provável que você fique invisível no ambiente digital do que no ambiente tradicional, de loja, de varejo, de entrega física. Ou seja, quando eu vou para o digital sem ter nenhuma estratégia ou com uma estratégia equivocada, a chance de eu dar com os burros na água e isso não ter efeito nenhum é muito grande. Né? Tanto é que tem pesquisas da ABCOM, de outras associações, que mostram que, né, a gente tem uma quantidade imensa de lojas virtuais, de e-commerce, não, pequenos negócios, micronegócios. A maioria deles passa o ano inteiro sem receber nenhuma visita. Nem o camarada que criou o e-commerce entra, porque ele sabe que não está vendendo nada, então ele não se dá nem ao trabalho de entrar. nem a família entra. Não, esse é um mito dos negócios de maneira geral. Se você abre um negócio contando com a família, está tudo errado. Porque não pode ser assim, né? Você tem que conquistar o cliente que está lá fora, não contar com amigos e familiares para sustentar o teu negócio. Porque senão é mais uma cooperativa do que um negócio de fato, né? Mas essa é outra discussão, não tem nada a ver com o digital. Né? Essa é verdade, né? Agora, Bruno, deixa eu voltar um pouquinho novamente no mito, né? Você fez um comentário aí que me chamou a atenção. Já que o desafio é tão grande, né? E essa dificuldade enorme de você contou muito bem de ser invisível, entre aspas, né? A possibilidade de ser invisível é muito maior na internet. Se um pequeno negócio hoje, né? Resolver não usar as redes sociais e viver no offline, né? A possibilidade de permanência, de vivência, é grande ainda? É melhor? Ou você acha que a possibilidade deles é de ir aos poucos morrendo? Olha, vai depender muito do contexto, né, Fábio? Então, a gente está num país imenso, que tem muitos problemas ainda de infraestrutura. Então, a gente que mora numa capital, né, no Rio de Janeiro, a gente tem acesso a muitas coisas com muita facilidade, coisa que não é a realidade. Se a gente pegar, eu costumo brincar com os meus alunos, né, se a gente pegar um carro aqui no Rio de Janeiro e andar 1 hora em qualquer direção, a gente vai certamente parar em algum lugar que não tenha internet funcionando direito. Mesmo que seja no oceano, dependendo da direção que você pegar. Né? Mas não vai ter internet funcionando direito. Então a gente tem problemas de infraestrutura muito grandes. Se o camarada às vezes está num contexto em que esse acesso ainda é mínimo, ele vai ainda ter anos de sobrevida, porque ele não vai ter essa concorrência do digital batendo a porta. Mas a tendência é que isso se acelere, né? Está sempre se acelerando. Então, a difusão de internet que a gente tinha quando a coisa começou nos anos 90 era um ritmo. Depois, anos 2000, foi outro ritmo. Depois, década de 2010 até 2020, a coisa acelerou muito mais. E a tendência é que se acelere mais ainda. Já está para chegar em qualquer dia o 5G, que vai trazer velocidades ainda mais absurdas de conexão do que a gente tem hoje. Logo, se eu estou montando um negócio,
eu acho que é muito importante que eu considere verdadeiramente o digital. É claro que, como eu te falei, dependendo do contexto, o camarada vai estar numa região que talvez ele não tenha nem esse acesso no momento. E aí, realmente, ele está numa situação específica. Mas se não é esse o contexto, eu acho que todo mundo tem que pensar no digital. Eu acho que muitos setores, apesar de grandes, ainda estão muito atrasados em relação ao digital. São muitas marcas que não têm o e-commerce decente, que não têm um aplicativo, que não têm um atendimento online decente. São muitas. Na verdade, se você pegar, por exemplo, todo o setor supermercadista aqui no Rio de Janeiro, é um ou outro exemplo que tem uma boa atuação no digital. A maioria não tem. A maioria tem uma atuação super tradicional. Aí você vai falar assim, bom, mas esse cara está ganhando dinheiro, né? Sim, mas esse é justamente o erro, porque se a gente pegar o problema da empresa que não reage a uma mudança, isso não só a mudança do digital, tá, Fábio? Historicamente, você pegar os livros de administração, você vê que tem uns montes ali. Você pega casos e mais casos aí de empresas que historicamente não reagiram a tempo a determinadas mudanças. Muito antes de internet, muito antes de digital. Sim. E a história é sempre a mesma. O camarada está muito bem, obviamente o dinheiro está entrando com muita facilidade e ele não imagina que aquilo ali vai passar por um problema daqui a alguns anos. Então, ele deixa que os erros de processo, os erros de entrega, os erros de marketing, eles aumentem de tamanho e vão ganhando uma proporção cada vez maior. E aí é a história da Kodak, é a história do Blockbuster, é a história da IBM, que quase faliu, é a história depois por exemplo, da Apple, também quase faliu. A Apple teve muitos problemas nos anos 90. A galera só lembra da Apple de 2003 para cá, né, depois do iPod. E aí a galera acha que a Apple é infalível. Né, mas todas essas grandes empresas, ou a maioria delas, já passou por maus bocados, já passou por problemas sérios. Assim. E é todo o setor educacional aqui no Rio de Janeiro, ou no Brasil de maneira geral, que nos anos 90 a galera nadava em dinheiro, comprava ilha, e depois foi todo mundo afundando. E até bem recentemente, quando eu ocupava cargo de gestão em algumas dessas instituições, a galera se recusava a mudar, se recusava a ver. Eles ainda acreditavam que aqueles tempos dourados que eles viveram lá nos anos 90, que eles iam retornar, quando na verdade o mercado mudou. Então, assim, a falha hoje que eu vejo, por exemplo, de um grande supermercado não estar explorando todo o potencial do digital, é a mesma falha que todos esses caras que a gente citou aqui cometeram em suas respectivas épocas. Hoje não dói, Exato. porque eles estão com um fluxo muito grande de dinheiro. Exato. Mas eu vou te dar alguns detalhes que, se eu fosse esses caras, eu já estaria sem dormir. A Amazon vende produtos... porque a Amazon vende produtos de supermercado. Tá? E a preços, dependendo do item, a preços muito competitivos e com frete grátis. Mercado Livre vende itens de supermercado. Em São Paulo, inclusive, dependendo da região... Americanas também entrou nesse mercado, né? Quem? Até Americanas também está fazendo isso agora, né? Americanas também entrou nisso. O Mercado Livre, dependendo da região lá em São Paulo, ele vende até itens de geladeira, itens de açougue e por aí vai. Você fala assim, hoje a participação desses caras é pequena, então não ameaça um supermercado consolidado. Mas é assim, de uma hora para outra, a coisa muda. E a grande questão é que, como eu não fiz, essas empresas eventualmente não fazem esse dever de casa, não vão sequer experimentando, sequer tentando desenvolver alguma coisa, a hora que o caldo aperta, que o caldo entorna, né, eles têm que começar praticamente do zero. E aí não dá tempo. Exatamente. Esse é o problema. Na verdade, a Amazon já vinha há muito tempo estourando no mercado. Só que o problema é que a pandemia explodiu para eles, né? Fez todo mundo tornou notável, né? Mas por quê? Porque já está bem preparado, ou se preparando mais ainda para a situação, que aí iria acontecer. Essa coisa da pandemia, né, na verdade, não aconteceu do nada. Falando a questão da era digital, né? Estamos discutindo aqui. Iria acontecer isso. Já estava sendo avisado, né? A pandemia só foi acelerado, né? Faz o quê? Em 3 meses tudo fechado. Você tem que ir para onde? O único que estava funcionando era o quê? Era a internet. Então você foi para lá, mas isso ia acontecer. Isso me fez lembrar um filme que tem, assim, tem a ver, mas com a questão do alarme tem a ver, né? Se não me engano, o nome do filme eu até cheguei a ver com o Leonardo DiCaprio. Falando muito desse filme agora, uma crítica, né?
olhando para cima, olhando para o alto, olhe para o alto, né? Não olhe para cima. Olhe para cima. Um excelente filme. Excelente. Exatamente. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Estamos sendo avisados do como está o mercado, como está a internet, o que você vai fazer na internet, o que precisa fazer na internet. Você precisa estar lá e assim vai, mas você não está só esperando acontecer uma coisa para você realmente entrar. E para entrar já era. Você já foi passado por cima esmagado por várias empresas, né? Realmente. Sim. Quem entendeu muito bem isso e deu uma viravolta, está se contando história de superação, é a própria Americanas, né? Estava aí à beira da falência. Também, outra, né? E a internet, a parte digital, eles vieram com tudo. E agora estão competindo forte, forte. Né? Eles vieram aí agora investindo pesado na propaganda, na mídia do Big Brother, que é caríssimo. Hoje é a propaganda mais cara aí para você divulgar seu trabalho, seu produto nesse programa. Americanas, por exemplo, ano passado, ela vem investindo realmente muito nisso. Ela inaugurou a primeira loja aqui no Brasil, a exemplo do que a Amazon faz lá fora, que tem a Amazon Go, que é uma rede de lojas físicas onde não tem vendedor. A pessoa entra, pega os produtos, passa num scanner, num QR Code da vida, fantástico. E aquilo debita da conta. Debita da conta da pessoa, que ela já tem uma conta na Amazon. Né? E a Americanas inaugurou ano passado, dentro do aeroporto, aqui no Rio de Janeiro, a Amego, que é uma loja nos mesmos moldes, onde o camarada entra, pega os produtos e, por um meio digital, né, usando ali o telefone celular, ele vai debitar aquela compra da sua conta e pronto, ele vai embora e está tudo certo. Então, assim, eu acho que as marcas que vão experimentando isso, elas vão acumulando esse conhecimento. Né? Agora, quem resiste ou quem entra só para dizer que está, eu acho que perde uma oportunidade. Então, eu não vejo por que hoje um novo negócio, né, micro ou pequeno, mas independente do porte, ele não gostaria de estar no digital. Porque minimamente você vai trabalhar ali a sua encontrabilidade. Como é que as pessoas te encontram? Exato. Hoje, como é que a gente começa uma pesquisa, né, Fábio? Por qualquer coisa. A gente joga numa plataforma digital. Aqui no Brasil, principalmente o Google. Dependendo do país, você pode ter outros buscadores que são mais importantes, mas no Ocidente, acho que quase todos os países o Google é unânime, né? Mas você pode fazer uma busca pelo teu smartphone também, ou dentro de uma rede social, você vai buscar. Dentro da plataforma que você mais usa, você vai buscar aquela empresa, aquela marca, aquele prestador de serviço. E aí a pessoa não encontra nada, ou encontra alguma coisa capenga, eu acho que fica feio, né? Então, não vejo por quê. Né, Bruno? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, sim. Se quiser se arriscar e contra essa frase, realmente é um problema, né? Perfeito. Agora, Bruno, vamos entrar nessa curiosidade aí, que talvez seja bom para o pessoal também. Vamos aí um pouco de desafios, né? Realmente, né? Aí, pessoal que queira aí, tá entrando agora no pequeno negócio, já está no pequeno negócio, já fica a dica aí. Tem que entrar na era digital, tem que entrar no digital, tem que estar aí participando para poder também ser percebido. Ok? Essa é uma dica boa aí que o Bruno está dando, também reforçando. Agora, Bruno, existe aí alguns mitos, já falamos alguns aqui rapidamente, como na verdade, mas não entramos a fundo no assunto, né? Eu sei também, alguns sabem, mas não percebem que é um verdadeiro mito que pode aí atrapalhar o seu desenvolvimento aí no mercado digital, né? E o que você pode dizer para a gente dos mitos aí mais conhecidos ou que tem aí criado um grande problema para o pequeno negócio, empreendedor, né? Bom, o primeiro deles a gente já falou, né? Que a internet é um mundo cor-de-rosa onde tudo dá certo. Exato. Né? As empresas digitais são todas boazinhas, são tocadas por jovens que têm topete e usam sapatênis e são todas boazinhas e ninguém vai te atropelar. Quando na verdade é o contrário. A internet é um ambiente até mais competitivo, mais agressivo e por isso mesmo você precisa estar preparado. Então esse eu acho que é o primeiro ambiente. O primeiro ambiente, perdão, o primeiro mito, né, que a gente tem para falar. Eu acho que é uma questão de uso da tecnologia, que as pessoas pensam assim, para eu digitalizar o meu negócio, basta que eu use das tecnologias. Mas não é só isso, né? Porque como a gente já viu aqui no nosso papo hoje, em muitas situações você só digitaliza o problema que você tem no presencial, que você tem na tua esfera física, e você apenas digitaliza aquele processo. Então o problema vai junto, ele é
digitalizado, entre aspas, também. Né? Então, em muitas situações, as pessoas começam assim, quer ver um negócio que você, como consultor, cara que dá treinamento aí, certamente já viu? Aplicativos de produtividade. Já vi vários que as empresas É, tentam adotar. Tinha um numa empresa que eu já trabalhei, depois voltei como consultor, que era um aplicativo onde a galera marcava o tempo de cada tarefa, então a galera ficava no computador, marcava o tempo, dava ok e passava a tarefa para fulano. Aí o outro fulano tinha que começava a contar o tempo dele. Quer dizer, o aplicativo é bacana. Ou então outras metodologias de organização, como eu já vi, TVEP e outras besteiras, que é tudo a mesma coisa. Se o camarada tiver uma cultura organizada dentro da empresa, ou se ele for um camarada organizado, falando aí de microempresas, uma folha de papel, um caderno, Fábio, vai resolver. Ou uma sim. planilha de Excel simples. Então, muitas vezes as pessoas confundem a ferramenta com a solução. Não é a metodologia, não é a ferramenta, o aplicativo de produtividade que fica lá marcando o tempo, soltando aviso sonoro, que vai fazer com que o camarada pare de enrolar no trabalho. Porque se ele não está satisfeito, se as coisas não estão funcionando bem, se a empresa é uma bagunça, ele vai dar um jeito de continuar enrolando, de qualquer maneira. É igual numa empresa onde eu trabalhei que havia uma insatisfação muito grande, o clima estava horrível, e aí uma gestora lá apertou ainda mais a questão do ponto, né? Porque lá tinha o ponto, aquele ponto eletrônico, você bota o dedo no infravermelho ali, ele marca. Não, porque agora tem que bater o ponto, não sei quantas vezes, se sair da sala tem que bater o ponto, não sei o quê. E a tentativa era de controlar ou evitar que as pessoas demorassem a entrar nas suas respectivas tarefas. Mas como o clima de insatisfação era muito grande e essa cultura não havia mudado, né, o clima organizacional não havia mudado, não mudou nada. As pessoas simplesmente batiam o ponto e iam enrolar, como elas já faziam antes. Só o que mudou é se elas batiam o ponto antes ou depois da enrolação. Entendeu? Então, a ferramenta da tecnologia, as ferramentas que a tecnologia nos oferecem, elas não servem de nada se não tiver planejamento, se não tiver Tá. estratégia, se não tiver uma organização, se não tiver um clima Na organizacional. verdade, Bruno, tá bom, E, mais além, me permite rapidinho. O que eu vejo muito, claro, claro, que a gente não pode generalizar, que muitos estão mais preocupados com a criatividade, com a invenção, do que com a solução do problema. Né? Vamos inventar, vamos ter novas criatividades, vamos ter novas tecnologias. Tá, mas é isso, vai resolver o quê? Não resolve nada. Então as pessoas estão comprando tecnologia, mas não estão comprando soluções. E na verdade as pessoas estão precisando de soluções. Então, eu acho que, enquanto que você falou na sua fala aí, eu vejo muito essa coisa hoje. É mais preocupação com sim, a tecnologia, com a venda, né? Porque eu preciso ter um diferencial o tempo todo, mas o diferencial está resolvendo esse problema? A gente não faz essa pergunta, né? E aí entra sim. esses mitos doidos aí, né? E até é bom esse ponto que você trouxe de criatividade, porque a criatividade tem que ter aplicação. Quando a criatividade tem aplicação, aí vira inovação. Exato. Né? Agora, só a criatividade pela criatividade, isso é muito importante quando você trabalha na indústria criativa. Né? Agora, quando não é o caso, então só a criatividade pela criatividade, às vezes não resolve os problemas dentro da empresa. Pode até ser uma coisa bacana de se ver, mas verdadeiramente não resolve os problemas. Então, eu acho que esse é um outro mito, né? A questão da galera confundir as ferramentas com solução, achar que as ferramentas digitais vão milagrosamente organizar a empresa, ou fazer com que a empresa se torne mais produtiva, ou fazer com que as coisas funcionem, que o produto seja muito melhor. Quando não é, a ferramenta digital é um instrumento para você trabalhar, mas se o trabalho era ruim no presencial, ele continua sendo ruim no digital. Se o atendimento era ruim no presencial, é muito provável que ele continue sendo ruim no digital. Se o Exato. produto era ruim no presencial, é a mesma coisa. Ele possivelmente vai continuar um péssimo produto, só que no digital. Então, assim, as pessoas digitalizam os problemas. Acho que aí não dá, né? A gente tem que entender de fato qual é o potencial de cada ferramenta, mas entender também onde é que está o nosso gargalo. É, Nosso problema é só a digitalização? E às vezes não é, né? Tem muitas coisas que antecedem a exato. digitalização. Exato, Bruno. A questão toda é que são coisas separadas, né? Tecnologia, ferramenta e pessoas, né? Essa é a questão. O problema é que o que se falou aí dá a entender que realmente é isso. Você cria toda a tecnologia, você faz coisas avançadas e joga lá para o setor da empresa e fala, vai resolver o problema. Não vai. Se o cara aqui não entendeu que ele precisa também mudar, que ele precisa ter uma nova organização,
nova, sei lá o quê, novo conhecimento, mudanças. O cara não muda em nada, o cara todo falho, né? Cheio de defeitos, cheio de erros. E não entende que ele tem que melhorar, mas essa ferramenta vai mudar a vida dele, né? Então, realmente é isso, a questão toda, né? E eu falo bastante, né? Eu não consigo dar uma palestra, um treinamento, onde eu não falo um pouco de pessoas, de marca da pessoa. Porque se ela entende que precisa ter uma mudança também, ela não vai conectar nada, né? Nenhuma tecnologia, nenhuma empresa, não vai conectar nada, porque o problema está com ela, não está com a tecnologia, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? A gente está querendo substituir coisas, né? Tem uma fala muito legal que entra talvez um pouco nisso, né? Não sei se eu comentei contigo essa fala, eu estava assistindo uma palestra, e eu achei muito legal, foi o seguinte, que nós estamos coisificando pessoas, né? E personificando coisas. E talvez seja isso mesmo, né? Estamos jogando toda a responsabilidade das pessoas para a tecnologia e agora jogando o que é da tecnologia para as pessoas. Ou seja, então, deixa que a tecnologia resolve a pessoa, não vai resolver. Eu não entendi muito bem, falou aí, né? Não tem como, se o cara é ruim no presencial, vai continuar sendo ruim na tecnologia, porque ele não entendeu, né? Então, assim, realmente, o que você falou aí é uma coisa importante a pensar, né? Desse desenvolvimento aí na era digital, né? No mercado digital. Uma coisa importante. Ô Fábio, eu acho que isso nos leva até um outro mito, que às vezes também a ideia de que na internet tudo é muito mais barato, então eu vou digitalizar meus negócios que eu vou gastar muito menos. E aí, legal. Às vezes o impulso para o camarada entrar no digital é essa crença mais de natureza econômica. Olha, eu vou entrar no digital porque vai ser tudo mais barato. Então é até uma discussão interessante, porque todas essas ferramentas digitais, sejam aplicadas em um negócio digital ou sejam aplicadas em um negócio físico, elas têm um potencial incrível. Mas não é a tecnologia sendo aplicada para substituir, por exemplo, um funcionário apenas pela questão da economia. Muitas vezes a tecnologia, uma das motivações da adoção de novas tecnologias é a economia a longo prazo que se vai fazer. Mas isso eu diria assim, que é um drive equivocado. Se a gente está pensando a nível de geração de valor para o cliente, que a competição em marketing se dá aí, né? Quando eu entrego mais valor para um cliente, eu entrego um produto melhor, um serviço melhor, quer dizer, aí eu tenho a lealdade daquele cliente. Então, quando eu uso a tecnologia com essa perspectiva puramente econômica, olha, eu vou adotar essa tecnologia aqui não porque ela é melhor, mas porque eu penso que com isso eu vou economizar. E aí você começa a deturpar o próprio uso da tecnologia. Né? Embora em muitas situações, sim, é óbvio que ela é importante também para você economizar em alguns aspectos, você ganha agilidade, você ganha tempo, mas o principal ponto deve ser assim, eu estou usando essa tecnologia para facilitar algum processo que gera melhor entrega para o cliente, ou facilitar diretamente a vida do cliente. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Algumas lanchonetes, você já viu por aí, colocaram aqueles totens de atendimento, de autoatendimento. Então, você vai lá, escolhe, paga e fica esperando o seu pedido sair. Isso é maravilhoso, porque, de certa maneira, facilita o atendimento. Agora, se eu penso nessa solução apenas pela perspectiva de agora vou poder ter uma pessoa a menos, será que vai poder mesmo? Porque eu já peguei várias situações em que mesmo o totem ali de autoatendimento está com fila. E se a pessoa não se entende com aquele totem, ela vai precisar da ajuda de alguém. E se ali não tem as opções, né? A máquina não tem empatia, não vai conseguir refletir a respeito. Né? A máquina tem uma série de coisas ali, opções pré-programadas. Logo, acho que é muito emblemático um caso que o próprio Kotler cita no livro Marketing 5.0 de um hotel lá no Japão que foi o primeiro estabelecimento a não ter qualquer atendimento humano. Só tinha robô e inteligência artificial. E entrou para o Guinness. Mas ficou só para isso mesmo, para o Guinness, porque foi um fiasco. Eles tiveram que voltar com os funcionários. Porque as máquinas, apesar de, aparentemente, serem eventualmente muito mais solícitas do que qualquer atendente mal-humorado que a gente já tem encontrado por aí, então a máquina, de fato, ela nunca vai estar de mau humor, né? Mas, em compensação, ela não consegue resolver
uma série de questões que são de uma complexidade um pouco maior. Qualquer coisa que fuja aquela programação inicial, ela já não consegue resolver. O resultado disso é que o hotel não foi adiante. Eles tiveram que voltar. Eu agora não vou lembrar de cabeça o nome do hotel, mas depois eu passo para você o exemplo e teus seguidores aí podem pesquisar. Né? Mas está no último livro do Kotler, o Marketing 5.0. Então eles tiveram que voltar com os funcionários. A ideia de um atendimento sem humanos, só com inteligência artificial, embora pareça sempre muito promissor, né? Nossa, agora a inteligência artificial, que maravilha. Não, não é essa maravilha toda. Qualquer um que já tenha ligado para um call center desse, né, para resolver um problema, e aí aquele robô estúpido fica, se você quer isso, aperte a opção tal. Se você quer isso, aperte a opção outra tal. E aí não tem a opção que você quer, e você não consegue resolver, né? Só para fechar essa fala, o que eu não vou me alongar, Fábio, mas vou te dar um exemplo. No passado eu estava como gestor de marketing de uma rede de hamburgueria. E aí a gente contratou uma empresa, que é uma empresa até de nome, para fazer disparo de e-mail e disparo de SMS para a nossa base de clientes. E aí, como toda promessa dessas empresas de tecnologia, não, é muito fácil de usar, muito tranquilo, você paga e já começa a usar. Eu digo para você que nós ficamos praticamente um mês sem conseguir botar o sistema para funcionar. E eu diariamente, ligando, ficando pendurado no telefone, ou falando com atendentes via WhatsApp, ou mandando e-mails. E assim, as malditas respostas automáticas dos sistemas inteligentes, né? Que aí, não, agora o senhor faz isso, agora o senhor faz aquilo, e não resolvia o problema. E eu ficava dando voltas e voltas no mesmo lugar. Então qual foi a solução? A gente cancelou a contratação e fomos para uma outra empresa. Mas você vê, uma empresa de tecnologia que não consegue fazer o que ela própria vende. Quer fazer um atendimento minimamente... Fábio, eu não estava pedindo nada demais. Eu só estava pedindo que eu conseguisse logar no sistema para disparar e-mail e SMS. Uau. Mas é uma coisa aparentemente simples, né? Nós ficamos 20 dias, 20 ou 25, quase um mês, e eu ali diariamente falando, aí a menina mandava o link, não, agora clica nesse link que agora vai. E aí clicava, aí depois, agora espera 24 horas para validar não sei o que no sistema. E aí no dia seguinte continuava sem funcionar do mesmo jeito. E aí a única solução foi desistir. Sim, desiste. E é uma empresa que tem nome, tá? É uma empresa que tem nome. Assim, aí você fala, bom, né, esse é um atendimento dinâmico do digital? Não. Esse por isso que eu te falo, é o caso. É a cagada que foi digitalizada. O atendimento já é péssimo, a cultura que está ali dentro também é péssima. Porque se eu ligasse ou mandasse uma mensagem falando assim, quero contratar um plano, e rapidamente alguém me atendia. Agora, como eu já tinha contratado, aí eu caía naquele sistema ali e ficava dando um loop infinito ali, porque nunca resolvi o meu problema. Bruno, cai naquilo que eu te falei. A gente está preocupado em ser mais tecnológico, ser mais criativos, do que realmente resolver a solução do consumidor. E aí entra essa questão. É claro, não vou nunca jamais generalizar, mas realmente está acontecendo isso. Vou pegar o que você acabou de comentar antes aí também do Top. Realmente, é fantástico. Mas aí falta alguma coisa que você contou muito bem que eu ia falar também. A empatia. Não tem. Mesmo que você tente criar, não vai ter, não é mesmo do ser humano. Apesar de ter muito ser humano aí péssimo atendimento. Mas, mesmo assim, nós temos essa conexão, pessoas com pessoas, é muito forte. E aí, essa ideia que você está comentando agora, que é um assunto muito legal de discutir, exatamente isso. Por exemplo, uma coisa que você falou muito também foi a retirada das pessoas do shopping no atendimento do caixa, onde você vai botar a máquina. Mas aí você vê, você falou de custo, né? O custo, de repente, é maior, porque máquina quebra. Máquina precisa de manutenção. Quem que você paga para fazer manutenção? Quem é o especialista da manutenção? Ou seja, você não tirou o emprego de ninguém. Isso é um outro assunto, enfim, mas nesse quesito, você não está economizando, você tem aí uma troca, na verdade, de serviço, que às vezes é pior, porque quando trazemos essa ideia que nós estamos discutindo agora, dessa era digital, você não vê um serviço melhor. Porque hoje você vê uma empresa, o tempo todo falando na nossa área de marketing aí, que se ouve muito, da famosa humanização, poxa, mas coisa louca. Eu tiro todo ser humano do mercado, entre aspas, para trazer uma inteligência artificial, porque foi criada, realmente em alguns lugares até funciona muito bem,
mas nunca vai ser humano, nunca vai ter o calor do humano, nunca vai ter a fala do humano, nunca vai ter a escrita do humano. Então, eu vejo isso uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo dando um tiro no pé, porque eu quero transformar. Eu vou repetir o que eu falei. Estamos transformando pessoas, estamos coisificando pessoas e personificando coisas. Então, eu acho que a nossa era vai muito para esses dois lados, invertido. Não estamos entendendo. A humanização das empresas, tem muitos que fazem muito bem, a Apple é muito boa nisso, o Google, a Coca-Cola, são fantásticos nisso, de humanizar. A própria Magazine Luiza entendeu muito bem com esse avatar, em que eles são fantásticos. Mas mesmo assim, se você for parar para analisar, falta alguma coisa. Mas ok, está funcionando muito bem com eles. Só que outros não sabem, não entenderam. Falando de uma empresa que entendeu e de outros que não entenderam. Você está agora uma empresa, não falou o nome, mas deixou muito claro que é uma empresa forte no mercado, que vendeu algo que eles mesmo sabem mexer, que não conseguiu resolver um problema tão simples. Para eles é simples. Nessa fala que você disse agora, é somente logar para poder enviar. Ou seja, eu não estava pedindo nada demais, né? Eu não estava pedindo nada além. É simplesmente conseguir logar e conseguir testar o sistema. Então a gente ficou 20 dias sem conseguir mexer. Eu nem sei se é bom, se funciona ou se não funciona, porque eu não consegui mexer. Então, assim, para vender, vendeu rápido. E aí, para poder você exercer a solução, aí não tem. Ou seja, perdeu um cliente. Então, assim, até que ponto está sendo válido você estar preocupado com as suas diferenças? A gente fala muito de diferenciar no mercado, mas que diferença, que custo que você diferencia do mercado, vende algo prometendo a tudo aquilo, mas na hora de realmente solucionar, a solução é mentirosa. Não existe solução, na verdade, nem tem solução, né? Aí, pelo que você falou, tem solução. Só tem uma venda dizendo que tem solução, mas não tem, né? Então, a gente começa a perceber que tem um mercado aí com alguns mitos, pode considerar isso um mito louco, né? Que você acredita que o cara está vendendo uma solução para tu e você não compra, né? E acho que aí você tocou num ponto que é fundamental, nessa questão da humanização, que muito se fala, mas pouco é aplicada. E aí a lógica financista, vou colocar assim, que é uma lógica que impera hoje no mercado de maneira geral, se o camarada achar que ele consegue economizar alguns centavos, ele vai fazer aquilo ali para tentar ter aquele ganho, né, e multiplicar aquilo em escala. Então eu acho que hoje há muito mais uma corrida para digitalizar uma série de coisas, não pensando no benefício da entrega ou melhorar o serviço, pensando puramente em economizar. Eu acho que é um erro. Se a gente pegar hoje né, o que foi historicamente o ensino à distância, né, o formato de ensino à distância, vamos colocar assim, antes da pandemia. Sim. Basicamente uma forma de economizar. E aí, se hoje a gente pegar o ensino híbrido e for pelo mesmo caminho, a gente está cometendo o mesmo erro de criar um subproduto. Então eu não estou usando a tecnologia para potencializar mais entrega, sabe? Estou usando a tecnologia só para conseguir economizar e tentar ganhar mais dinheiro com isso, quando às vezes o problema está no modelo de negócio. Então, se você não está ganhando dinheiro com alguma coisa, o modelo de negócio está com algum problema. Só que, como as pessoas estão apegadas ao modelo e apegadas a situações que já deram certo lá atrás, como a gente conversou aqui mais cedo, elas não querem mudar o modelo, né? Elas vão se agarrar à tecnologia desesperadamente como uma forma para economizar e para manter aquele negócio que está com o modelo falido funcionando. Então aí também é um erro, né? Se a pessoa acreditar que a tecnologia ela serve para apenas potencializar ganhos de natureza financeira, aí eu acho que é um erro de aplicação. Aí a gente não ganha nada, não tem nada de humanização. Só a casca, né? Que as empresas de tecnologia têm essa casca de serem, olha, que empresas legais, que empresas descoladas, né? Só gente jovem, de topete, topete, camisa flanelada e sapatênis. Então só tem gente legal ali trabalhando, olha que maravilha. Né? A gente não pode mais trabalhar nessas empresas que a gente não tem como ter topete, Fábio. Então já estamos vetados dessas empresas. Então assim, isso é humanizar. Quando eu crio esse tipo de problema para o consumidor, eu não estou humanizando nada. Eu não estou sendo humano nem com a força de trabalho, né? Tampouco com os meus consumidores. Eu estou só buscando uma forma de economizar. E aí, eu acho que é um grande erro. As empresas que hoje pensam
elas têm que pensar também em economizar, mas elas pensam em como entregar mais para o consumidor e como entregar E algo melhor, elas saem em vantagem, sabe? Acho que esse é um ponto fundamental. você falou, está falando da questão do economizar. O que eu vejo, aí também quero ver sua opinião, o que eu vejo muito na questão da economia, talvez aí seja um pensamento errado, talvez dos próprios empreendedores, o que eu vejo de economia é de economia para o consumidor. Por exemplo, eu ia comprar um livro na livraria, para meu filho, e aí quando eu vi o preço, eu falei, calma aí, cara, vou dar uma olhada na internet. Aí vi na Amazon, a metade do preço do livro. Né? Uhum. Falei, caraca, calma aí. Aí eu vi também um que eu queria comprar, mesma coisa, metade do preço. Então, assim, o que eu vejo de economia é para mim como consumidor. E a gente faz serviço também pela internet, faz serviço, eu vejo nenhuma economia nisso. Eu tenho que investir em propaganda, tenho que investir em anúncios, tenho que investir, porque eu preciso ser visto, como nós falamos agora há pouco, né? Se eu não sou visto, não sou lembrado. Então eu preciso investir nisso. Aí as pessoas esquecem que tem que investir em grana para ser mais conhecido, digamos assim. E aí tem os custos normais para quem tem pequeno negócio. Mesmo que seja um microempreendedor individual, ele tem que pagar a taxa mínima lá, senão ele bloqueia a conta dele, a CNPJ dele. Para quem é microempresa, para quem é, enfim, e assim vai, tem que pagar taxa, pagar contador, vai manter todos os gastos. Então, o que eu vejo, na verdade, é um custo para o consumidor. Eu não vejo custo para mim, na verdade. Né? Pode ser que economize alguma coisa, sim, de um lado do outro. Tá? Pode ser, sim, exista. Mas não é uma coisa real. Como se fosse, vamos para digital, porque ali não paga mais aluguel. Mas se não paga aluguel, você paga outras coisas. Né? E Sim. né? Então, acho que esse mito aí que está se crescendo, talvez a gente misture tudo, né? Eu acho que o mito talvez está misturando muitos comportamentos e muitos pontos, né? Na verdade, o que é do consumidor é o consumidor, o que é meu é meu. O empreendedor e o consumidor são coisas diferentes. Né? Quem está economizando? Eu vejo o consumidor economizando na era digital. Eu compro coisas muito mais baratas se eu comprar na loja. Isso aí é visível, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Talvez seja isso. Não sei o que você pensa, mas eu vejo um pouco dessa questão aí, talvez essa confusão, essa inversão aí de pensamento, talvez, né? Eu acho que, óbvio, do ponto de vista do consumidor, né, quando a gente consegue comprar alguma coisa mais barato é sempre melhor. Né? O que a gente deve sempre ponderar e pensar a respeito é o custo, às vezes, desse preço baixo. Então, se às vezes o preço está baixo demais, é porque alguém lá do outro lado está sendo esfolado vivo, né? Literalmente, às vezes. Então, a gente tem que pensar um pouco também, enquanto consumidores, a gente tem que ter essa consciência que nada sai de graça. Né? E até esse preço muito baixo, ele também tem um custo, às vezes um custo muito mais social do que a gente costuma imaginar. Mas vamos lá, para a tua pergunta, que é o lado do empreendedor. Acho que o problema hoje de muitos empresários, micro e pequenos em especial, que às vezes não tem tanto essa formação gerencial, é que se espera também um investimento com retorno muito rápido. Então, vou te dar um exemplo que a gente vê muito no digital. O camarada faz um investimento de um mês e já espera que aquele investimento retorne. E quando aquele investimento não retorna, e é natural que ele não retorne pelo pouco período de tempo, né, que ele teve, aí o camarada fala, não vou gastar mais dinheiro com isso porque isso aqui não me dá retorno. Então há muito também essa coisa, né, esse ranço, vamos dizer assim, de alguns empresários que já fizeram alguns investimentos, não viram retorno ou não souberam calcular aquele retorno, e às vezes o retorno realmente não veio, porque esses retornos demoram. A gente não pode esquecer também que em muitas abordagens de marketing que a gente faz, o efeito é cumulativo. Então, quantas vezes uma pessoa precisa ver uma propaganda de uma marca sua até ela decidir comprar? Sabe? Às vezes são centenas de vezes, ou milhares de vezes. Você fica Verdade. ouvindo aquilo ali um tempão, até que um dia que você vai resolver de fato comprar, e aí você lembra que tinha aquela marca. Então, esses efeitos eles têm um potencial cumulativo que as pessoas não conseguem enxergar. E é claro, o micro e pequeno empreendedor ele tem sempre uma questão de orçamento ali bem apertado. Então, como se ele não se planejar bem, o que acontece? Ele bota muito dinheiro esperando um resultado milagroso e esse resultado não vem.
Aí no final do mês ele está sem o dinheiro e sem o resultado milagroso. Então ele continua com, de repente, o mesmo fluxo de entrada, só que está com um buraco, um rombo no caixa, porque ele gastou muito dinheiro fazendo ações que ele acreditava que teriam um resultado espetacular. E esse resultado não vem, o camarada passa um tempo na penúria, ou então quebra, e aí ele fica com ódio mortal dos profissionais de marketing. Assim, isso aqui não funciona para mim, só funciona para empresa grande. E aí ele tende a acreditar que o problema é a falta de dinheiro, ter ou não ter dinheiro. Claro que não ter dinheiro é sempre um problema, ponto. Não é? Mas, quando você olha para o que muitos pequenos e médios empreendedores fazem, é que não tem ali um planejamento para que ele consiga manter aquilo por mais tempo. Exato. Então, se ele tem uma verba muito limitada para fazer, por exemplo, um investimento em publicidade paga, numa rede social, ele precisa distribuir aquilo ali ao longo do tempo. Não adianta ele fazer tudo num mês só, achando que vai ter um resultado milagroso, porque ele não vai ter esse resultado milagroso. Então, o que acontece, ele, sabe, e eu já vi isso acontecer em inúmeras empresas, e em empresas onde eu fui trabalhar, eu dei consultoria, o camarada já tinha passado por isso. Ele dá aquele pico, então ele dá aquele pico de investimento, ele bota muito dinheiro em alguma coisa, acreditando que aquilo ali vai gerar um retorno rápido. E o que nesse mundo, sabe, dos negócios gera retorno tão rápido assim? É muito difícil. É uma outra história pontual, normalmente é a exceção, não a regra. Então o camarada desconsidera esse efeito cumulativo, ele quer fazer algo que gere retorno muito rápido, ele empata capital naquilo, o retorno não vem, e ele está com uma dívida gigante no mês seguinte. E ainda, essa dívida ainda pode prejudicar a operação dele. Então o que era pouco pode ficar ainda pior, porque ele está endividado com outras coisas. Mas por que ele entra nesse erro? Porque ele acredita que vai ter um retorno muito rápido. O Bruno, eu aproveito para complementar também, na verdade, a gente esquece que por trás disso envolve muitas coisas. Você mesmo falou, e eu reforço também isso aí, né? A rede social acaba, às vezes, tornando você invisível do que visível. Porque temos muita concorrência é enorme. E aí você entra numa situação de publicar, né, o seu produto, o seu serviço, num local onde as pessoas nunca ouviram falar de você. Já tem essa questão. Não sabe quem é você, não sabe o que você entrega, nunca ouviram você falar, mesmo sendo um serviço ou produto. O seu produto nunca se comunicou com ninguém ainda, nem com ele. Então a pessoa está sendo... E quem usa a internet todo jeito, celular na mão, sabe quantas propagandas aparecem para você e para mim. Então, ou seja, se eu clicar no curso de idiomas, o que vai aparecer de idiomas para mim, durante o dia, vai ser mais. Então, ou seja, então, todas as empresas estão de propaganda agora, pagando pela publicidade, vai ser um monte. Agora, qual que eu vou escolher? Eu vou clicar em um monte delas, até uma delas aí conseguir me cativar, e os outros produtos são a mesma coisa. Então, eu acho que, complementando o que você falou, falta um pouco disso também. Entender o que está entregando. É um trabalho a longo prazo, não tem como dizer. Porque, realmente, depois de tudo isso dar errado, quem sofre a culpa são nós, realmente, né? Aquele marqueteiro miserável, né? O cara me enganou. Marketista, que geralmente só acha que marketing é o cara que enrola, né? Igual antigamente contador. Já contador, tem essa fama, né? O dinheiro vai me enganar. Então, mais ou menos isso, né? Então, mas o cara fez tudo errado. Então, a gente tem que entender, e quem está ouvindo também é bom entender isso, né? Porque marketing não é matemática, é data. 2 mais 2 é 4, você discute e acabou. Agora, estratégia. Estratégia eu posso fazer por aqui, por esse caminho, pode ser que esse caminho não seja bom para um, mas é bom para o outro. O outro caminho vai ser o bom para o outro. E assim vai. Então, o que falta um pouco nisso aí, nessa dor, nessa necessidade do empreendedor, acho que falta um pouco nisso. Entregar mais coisas, que aí envolve esses papos tudo que você está falando, né? Conteúdo, esse mais o quê, a história, esse mais o quê. Envolve essas coisas também, né? Também tem mito em todas elas, né? Tudo isso aí tem mito, né? Sim. Como eu vou compartilhar, o que eu tenho que escrever, o que eu tenho que falar, que tipo de conteúdo, se é todo dia, né? Então, entra esses mitos aí também loucos aí nesse nosso papo aí. Para finalizar, Bruno, que aí o papo está indo já bacana, mas realmente isso sempre é bom, mas tem muita pessoa discutir. Mas já puxando mais um pouquinho para esse mito aí, mais simples, que eu acabei puxando aqui agora, o que você vê de mito aí que as pessoas estão se prendendo muito aí no mercado, esses básicos aí que eu vejo pessoas falando muito, né? Tem que postar todo dia, tem que fazer não sei o que todo dia, tem que não sei o que todo dia, tem que fazer conteúdo. Você vê isso aí de importante, realmente, relevante. O que as pessoas estão
estamos tentando montar um negócio, porque isso é tempo, gera tempo, demanda tempo, e aí, cara, será que o cara tem tempo para tudo isso? Você tem pouco dinheiro, para que vai pagar alguém? Enfim, dá uma ajuda aí para o pessoal que está também tentando, talvez, entender isso aí. Eu acho que é um pouco a síndrome do influenciador digital, né? A gente poderia chamar assim. Então, as pessoas olham como referência, de repente, o camarada que é influenciador digital e ganha dinheiro assim, gerando conteúdo e trabalhando com a audiência dele. Então, mas isso é um business, é um tipo de negócio. Ser influenciador digital, trabalhar com conteúdo. Uma marca, ela não necessariamente, uma empresa, não necessariamente precisa se comportar como um influenciador digital. Ela precisa muito mais, ela acha que ela deve estar nas redes sociais, ela deve gerar conteúdo, mas ela deve buscar construir relevância. Então, se o Fábio posta uma vez por semana, por exemplo, mas que aquilo ali gere relevância, que seja relevante para o público do Fábio, ou para o público da sua marca. Né? Então, acho que o que às vezes se confunde, e isso é culpa também das próprias mecânicas que essas redes sociais trabalham, que elas costumam privilegiar o algoritmo dessas redes costuma privilegiar quem assume o compromisso com um determinado ritmo ali de publicações. Então eles acabam privilegiando mais esse tipo de perfil, que publica mais, que está sempre ali, que trabalha com determinadas ferramentas. Hoje o que está muito em evidência são stories, são reels, são vídeos curtos. Não é? Então o camarada que é influenciador e vive dessa audiência, ele precisa ter essa audiência engajada para fazer dinheiro, para conseguir seus contratos publicitários ou para conseguir dinheiro por meio de redes de afiliados e outros sistemas que se tem por aí, como no YouTube, por exemplo, esse camarada precisa estar sempre nessa crista da onda, né? Trabalhando conteúdo ali com o que gere mais evidência e também com aquilo que ele sabe que a rede social está privilegiando. Então, vamos supor, o Instagram agora, Fábio, tô dando um exemplo, tá? Não tô falando nada verídico, não. Mas o Instagram agora não tá dando mais bola para live. O Instagram, o Mark Zuckerberg virou lá para a equipe dele, ó, o tempo de live acabou, agora esse negócio já era. O negócio agora são vídeos curtos porque ele quer competir com o TikTok. Tô dando um exemplo. Então, o sistema começa a privilegiar um tipo de conteúdo em detrimento do outro. Para o cara que vive do conteúdo, ele precisa estar atento a essas movimentações. O que entrega mais, o que o sistema mostra mais, tudo isso. Para uma marca, eu acho que ela deve estar com algum nível de produção de conteúdo ali, porque ela precisa mostrar que está viva, ela precisa mostrar que as coisas estão acontecendo ali. Então, para quem está chegando, para quem está conhecendo a marca, ou para quem já segue a marca, você deixa um determinado nível de atividade. Porque se você deixar também o perfil parado, as pessoas pensam, pô, o que houve? Tem um tempão que não se posta nada aqui, né? Então as pessoas podem começar a abandonar o perfil. Então você mantém um determinado nível de atividade, mas não necessariamente um nível de atividade como se fosse um influenciador digital. Porque é nisso também que muita gente vende solução por aí, né? Vende solução meio que milagrosa, entre aspas. Se você publicar tudo isso aqui, né, uma vez uma pessoa falou para mim, ó, se você publicar não sei quantas vezes no LinkedIn, você vai ter sucesso. Mas eu falei, olha, você está enganado, eu não quero virar guru de LinkedIn. Eu tenho uma carreira aqui fora, eu quero continuar trabalhando. Né? Eu quero continuar com a minha carreira aqui fora, eu quero ser reconhecido aqui fora. Se as pessoas me reconhecerem no LinkedIn também, ótimo, mas não era a minha meta, pelo menos naquele momento, ser um influenciador, pô. Sabe? Um dia, se for a meta, beleza, então vamos trabalhar mais com conteúdo. Hoje em dia eu trabalho até muito mais com conteúdo, porque eu enxergo isso uma possibilidade de abrir outros caminhos, outros canais. Sim, claro. Né? Mas se o cara se assume como influenciador de fato, aí ele tem que entrar nesse ritmo. E é um ritmo louco, é um ritmo frenético. Os caras trabalham pra caramba. Totalmente. Totalmente. Né? Agora, isso é necessário para todo e qualquer tipo de negócio? Não, absolutamente não. Então é muito uma questão de contexto ali, de que tipo de negócio você tem. Na maioria das vezes não é necessário esse ritmo insano. Agora, a pessoa pode ter um ritmo que seja razoável, que mostre ali que a empresa está fazendo as coisas, que mantém o perfil atualizado, que está trazendo novidades. Eu acho que é o que você faz, o teu tipo de negócio, o que você vende. De repente você trabalha, sei lá, muitas pessoas trabalham com roupa.
Você vai ter todo dia ali para postar modelos diferentes, novas peças que estão chegando, né? Sim, Agora, de repente, você trabalha com maquinário pesado. Você vai ter necessidade de postar todos os dias? Ou você vai ter o que postar todos os dias? Ou será exato. que as pessoas estão tão interessadas assim nesse conteúdo? De, você vai postar aqui o dia a dia da fábrica. Porra, sabe? O Big Brother da fábrica. Será que as pessoas estão interessadas Exato. nisso? E isso, Acho que não, né? Bruno, você fez um comentário que me chamou a atenção, que aí está o grande perigo, na verdade, que eu vejo dos empreendedores, né? Porque nós temos a tendência, e esse comentário está ligado muito à comparação. Você já começou a falar falando o fato disso são as influências. E é verdade. Por exemplo, você acabou de falar agora também, maquinário, legal, Big Brother, maquinário, é verdade. Porque o maquinário, se você pegar o maquinário e comparar com alguém que fala sobre saúde, o que você vai procurar mais hoje em dia? Saúde, pô, maquinário. Maquinário vai ajudar em quê? Nada. Mas a saúde, eu estou falando sobre saúde, algo que é relevante para mim no momento. E hoje todo mundo está precisando de saúde. Ou seja, todo mundo vai assistir a live, todo mundo vai participar, todo mundo vai engajar, vai comprar o produto da pessoa. Mas eu quero um maquinário está lá triste porque ninguém participa da live, fica pouquinho de pessoa lá. Então, ninguém entendeu. Cara, meu trabalho é outro, meu foco é outro, meu público é outro. Mas ele está se comparando o tempo todo com aquele público que está vendo um boom. Né? Então, eu acho um grande perigo para os pequenos negócios que estão aí assistindo, talvez, e depois posso assistir essa live aí, mais à frente, eles têm cuidado, porque entra aquela famosa frase, de novo, né? Todo mundo conhece, a grama do vizinho é mais bonita. E eu acho que a gente está levando essa frase para tudo que é lugar, e até na rede social também. O cara está lá, eu sigo algumas pessoas, o cara fatura milhões no curso que lança quase todo mês. Pois o cara tem 5 milhões de seguidores. Se você pegar o funil, é óbvio que o cara vai faturar milhões. 1.000 pessoas comprando por R$ 1.000, já dá 1 milhão ali. Mas o cara tem 5 milhões de pessoas seguidoras. Não, mas quantas pessoas compram o curso dele? 1.000. A porcentagem é muito pouca em relação ao que ele tem. Então, tipo, mas o cara fatura mais. Não, mas é essa questão da internet. Essa é a lógica. Mas se eu tenho 1.000 pessoas me seguindo, os 1.000 vão comprar comigo? Pô, isso é um milagre mesmo. Vai fazer acontecer isso. Vai ficar a lógica, o algoritmo, outras coisas mais, não vão comprar. Se um comprar, é a lógica correta. Então, eu acho que tem um grande perigo aí, que isso acaba até frustrando o próprio empreendedor, o cara deixando ele até com a saúde ruim, né? A questão da saúde mental, envolve outras coisas que hoje eu vejo como um perigo também. Nós falamos que eu de mais uma questão de saúde mental, a questão de comportamento, porque a gente tem que ter esse cuidado do empreendedor, mais cuidado de não criar uma relevância, um sonho muito alto em comparação ao outro, né? Então, Bruno, eu aproveito esse seu comentário, que eu acho muito legal, muito pertinente, e acho que foi um assunto bacana para discutir, porque realmente o empreendedor tem que ter essa visão, né, do que ele quer realmente entregar para o público, e entender que o ele é uma coisa, o outro é outra coisa, que são... Ô Fábio, eu posso te dar 2 exemplos aqui para mostrar o quanto isso leva a um erro de análise, né? E eu prometo que eu também já falei pra caramba hoje, Fábio, tá? Vou deixar você encerrar aí, porque... mas eu acho que assim, o erro que que a pessoa comete quando começa a se comportar ou achar que tem que se comportar como um influenciador digital é o mesmo erro que uma pequena empresa cometia quando comete ainda, quando ela acha que tem que se comportar igual uma grande empresa. Então ela pensa assim, eu vou fazer minha estratégia de marketing. Não, tem que ser igual a da Coca-Cola, tem que ser algo próximo da Coca-Cola. Se não for isso, então não adianta. Quando na verdade não é isso, né? Eu tenho que adaptar ao meu contexto, ao meu alcance, ao meu objetivo, obviamente ao capital que eu tenho disponível. Você sabe que eu faço um trabalho com médicos, né? Faço um trabalho na área da saúde também. Um problema que a gente comumente encontra é que o médico entra nessa vibe, que ele vê assim, bom, o influenciador fulano, o influenciador beltrano, então eu tendo a tentar me comportar como um influenciador digital também, achando que isso é um caminho para ele talvez consolidar a carreira e consolidar o nome, consolidar uma reputação. Você vai ganhar alcance, pode ganhar visibilidade? Até pode. Agora, visibilidade é diferente de reputação. Você pode ter muita visibilidade, mas não ter reputação nenhuma, não ter relevância nenhuma. Então, acho que isso tem que ser muito bem pontuado. Porque senão cai naquele mito. Quer ver um negócio que uma aluna me falou esses dias, num curso também?
numa palestra que eu fui dar aí, e o aluno perguntou assim, mas professor, né, hoje em dia o TikTok dá muito dinheiro. Olha, né, como é que vem, acho que é do mito, né? O mito do digital dá muito dinheiro. O TikTok dá muito dinheiro. Tem uma porção de gente aí mostrando a bunda e rebolando no TikTok e ganhando muito dinheiro. Eu falei para minha filha, olha, eu te garanto que a maioria das pessoas está mostrando a bunda e não está ganhando nada. Certamente tem algumas que estão rebolando e estão ganhando dinheiro. Porque fica essa ideia de que é muito fácil ganhar dinheiro no digital. Se você conseguir construir alguma coisa apelativa e que chame a atenção do público, nossa, você vai conseguir fazer muito dinheiro, vai ficar milionário. Isso é uma grande falácia, né, Fábio? Não, não é assim que a coisa funciona. Agora, você vai ter influenciadores que não fazem absolutamente nada de útil, estão ali só mostrando o próprio dia a dia, e o cara realmente tem centenas de milhares ou talvez milhões de seguidores e ganha dinheiro com isso? Sim. Eu mesmo trabalhei com alguns, conheci alguns nesse período que estava lá no trabalho da hamburgueria, conheci alguns. O cara só mostra a vida dele, faz absolutamente nada de útil. Então fica aquela filosofia de botequim, autoajuda barata, fica postando aquelas frases. Assim, e o camarada ganha dinheiro, sabe? Agora, putz, é isso então que vai ser a solução para um pequeno negócio? Então ele vai começar a fazer dancinha no TikTok e isso vai resolver o problema do negócio? Eu tendo a acreditar que não. Como eu disse, o digital tem muitas oportunidades. Agora, não necessariamente é fácil fazer dinheiro ali com digital. Mas há ainda essa crença. Você vê, essa pergunta que essa aluna me fez foi esses dias, tem pouquíssimo tempo. Né? Mas é o quê? É a mesma crença, só atualizada para uma rede social nova. Da mesma forma, olha, eu vou te contar um negócio que eu lembro até hoje. Quando começou esse negócio de internet nos anos 90, meu pai comprou um computador pra gente e assinou um provedor. Naquela época a gente assinava provedor, né? Para você acessar a internet, que era linha, né? Você ocupava a linha, era conexão de escada, né? Esse tipo de coisa de antigamente. E aí ficavam passando aquelas reportagens na TV, como passam até hoje, só atualiza a tecnologia. Que o garoto lá na Finlândia criou não sei o quê e começou a ganhar dinheiro com a internet. Né? E aí parece uma ideia de que assim, hoje é a galera fazendo jogo no Roblox, construindo fases para o Roblox e ganha dinheiro. De repente um jovem ficou milionário porque construiu um negócio lá legal dentro do Roblox, ou dentro do Minecraft, ou dentro de um jogo desse qualquer. Né? Aí vou eu já correndo cadastrar o Arthur num curso para ensinar ele a programar Roblox. Né? Vamos ver se ele ganha os milhões aí pela família. Né? Mas aí o meu pai uma vez chegou pra gente, eu estava na frente do computador com meu irmão, ele falou assim, pô, como é que faz para ganhar dinheiro com isso aí? Porque ele via essas reportagens, na época, Jornal Nacional, Globo Repórter, sei lá, que era o que tinha naquela época você consumir informação, e aí fica aquele mito, pô, como é que um jovem conseguiu não sei o quê? Pô, tá muito fácil ganhar dinheiro na internet, como é que se ganha dinheiro com isso? E não é fácil, né? Eventualmente você tem ali uma exceção que foge à regra, alguém que está no momento certo, na hora certa, tem a competência para criar alguma coisa ali, e o negócio explode. Agora, isso não é a regra. Né? O problema é que as pessoas tiram isso como se fosse a regra. Então, da mesma forma que tem gente que ganhou muito dinheiro com o Facebook, com o Orkut, com o Instagram, agora com o TikTok, e vai continuar tendo pessoas que ganham dinheiro com o LinkedIn, e com as próximas redes sociais que surgirem, com as próximas plataformas, vai ter gente que vai ganhar dinheiro com aquilo ali. Agora, não significa que seja um mercado mais fácil, menos agressivo que outros. Né? O tanto de pessoas que estão nessa aí tentando. Né? Sim, exato. Eu acho que existe o problema todo, não é o problema todo, mas complementando o que você falou aí, são as propostas de negócio. Você parar para analisar, o Facebook também é uma empresa. Ela tem sua proposta de negócio, ela tem esse objetivo. O TikTok é a mesma coisa, tem sua proposta. Ela precisa criar algo onde nós estamos imergidos. Então, assim, eu entro no TikTok, como a menina falou aí, realmente me assusta um pouco essas falas, confesso, mas essa é a minha opinião, né? E de que você vai ter que dançar para ganhar dinheiro, você vai ter que rebolar para ganhar dinheiro e você vê um monte de coisa isso acontecendo realmente. Mas a fatia do bolo é quanto, né? Disso aí. Mesmo assim, o TikTok isso é bom, porque o TikTok propôs isso. Foi o TikTok que criou isso aí. Foi o TikTok que fez toda essa forma de interação com o público para nós ficar batendo palma.
o cara ganha dinheiro para quê? Para também quem está por fora de empresa vir investir nessas pessoas. Talvez a gente esquece que tem uma outra estratégia de negócio por trás de todos esses personagens, que é o próprio TikTok, que é o próprio Facebook. Ele precisa criar várias coisas que vai fazer você interagir com o público de maneira que você fique lá batendo palmas e depois você pega seu dinheiro e também invista nessas pessoas porque eles criaram as sensações do negócio. Então, assim, esse mercado todo aí que fica vira um ciclo, né, de coisas, que são investimentos, de sei lá mais o quê, é um perigo. Ao mesmo tempo, também tem suas vantagens. Tudo isso tem vantagens, tem suas coisas boas também para você aproveitar o mercado de oportunidade. Mas tem que ter um cuidado aí, tem que ter um olhar crítico aí para essas coisas, né? E você falou muito legal, né? O negócio vai virar, vai ser o quê? Vai ficar botando um funcionário para rebolar, para poder ficar famoso no TikTok? Sabe? Eu acho que se é esse o propósito, é ser influenciador, beleza, é um mercado como qualquer outro. É o mercado da fama, que sempre existiu. Mas ele continua tão restrito quanto antes. E a internet dá essa falsa ilusão de que a coisa está mais democrática. Exato, quando não está. Eventualmente você tem um camarada que é pobre que entra nesse circuito. Mas isso já acontecia desde que o mundo é mundo. Né? Na TV, nos anos 60, anos 50, tinha camaradas também que eram pobres e entraram no circuito. Quantos artistas hoje que são consagrados aí não começaram do nada? E a mesma coisa a internet. Agora, o problema todo não é o mercado da fama em si. Acho que isso sempre existiu, sempre vai existir. Eu só acho que as pessoas têm uma falsa impressão de que esse mercado da fama ele é mais fácil na internet, quando na verdade ele é até mais difícil. Na medida em que você tem todo mundo dançando no TikTok, é mais difícil que um sobressaia. Né? Exato. Consequentemente, esse mercado é mais competitivo do que qualquer outro. Pegando a sua fala, para quem está aqui, além da minha área de marketing, mas também eu estudo aí a marca pessoal, além de marca empresarial. Eu sempre estou atento a essas coisas na mídia, né? E eu acabo acompanhando também o Big Brother, mais com um foco mais de pesquisa, porque ali tem muita coisa interessante de investimento de marketing, acho muito legal. E a discussão toda que foi agora, essa semana, foi o rapaz que falou lá que a frase dele o tempo todo era que ser rico, milionário, ter muito carro, a foto dele é esse. A fala dele era essa. Assustou muita gente que escutou isso, né? E virou discussão aí na mídia, aí, enfim. Então, assim, eu acho que não vai entrar em discussão, claro, todo mundo tem direito de querer o que quiser para a sua vida, isso é um direito dele também. Mas eu vejo um pouco dessa questão toda, né? Aí a minha pergunta é, por que você... A minha pergunta é essa, por que você quer ser milionário e isso para quê? O que você vai entregar para você mesmo e para as pessoas, né? Então, sempre quando eu discuto alguma coisa de objetivo, de criação de alguma marca, de algum produto, de uma empresa, de um negócio, a pergunta sempre que eu faço é essa falta de objetivo, porque eu acho que isso é a resposta primordial para saber aonde nós vamos nos colocar. Eu acho que muitas pessoas não sabem ainda o objetivo, por isso estão aí atacando vários lugares, achando que isso é o bom, porque vai te dar notoriedade, vai te dar fama. Ok, mas você pode dar fama, mas a questão é, como você bem falou, nenhum problema em ter fama, ter sucesso e ganhar muito dinheiro. A questão não é essa, discussão óbvio que não. Mas vai falta um pouco de objetivo para muitos empreendedores, pequeno negócio, até o próprio cara que é ser influencer, como autônomo, sei lá. Mas falta um pouco disso. Objetivo, né? Para definir bem onde ele quer ficar. Porque, não... Eu acho que assim, tem pelo menos dois caminhos básicos, né, de você se posicionar nesse cenário todo. Seja você influenciador ou não. Você quer entregar algo que gera valor para alguém, ou você está no que a gente chama de, sei lá, mercado da futilidade, mercado das frivolidades. Então, assim, tem gente que vai vender só isso, é aquele cara que vai falar da vida dele, vai, né, e celebridade tem esse papel também, as pessoas gostam. Então, enfim, o famoso não há nenhum problema nisso. Né? Mas, ou você vai estar na entrega de valor real na forma de produtos ou serviços. Né? Que é, por exemplo, a nossa forma aqui como professor, como consultor ou como profissional, né? E tantos amigos que eu tenho, estava ainda há pouco, eu vi aqui que entrou meu amigo Alexandre Martins, está lá de Portugal nos assistindo, que é um advogado brilhante, faz um trabalho também de conteúdo, mas ele tem o trabalho dele de entrega de valor. As consultorias dele jurídicas e por aí vai. Da mesma forma que tantos profissionais. Traçado. Exatamente. Então, eu acho que
vai muito do que você disse ainda há pouco, que é qual é de fato o objetivo do teu negócio, né? Que tipo de entrega você vai fazer? E aí o nível de participação que você vai ter nessas redes vai depender muito do tipo de negócio que você está, o tipo de entrega que você está querendo ter. Acho que quando um profissional ele abre mão do profissional, sabe? Você não vira aquele empreendedor de palco. O cara nunca teve negócio nenhum, mas ele dá um curso de empreendedorismo ensinando a abrir um negócio, sendo que o único negócio que ele criou na vida é o próprio curso que ele está vendendo. Sabe? E então, muita coisa. Assim, vai ganhar 100 mil seguidores, agora o cara não tem nem 100. Então acho que muita coisa no digital vai um pouco nessa onda assim de, olha, eu tô na moda, vou aproveitar essa onda aqui, vou surfar essa onda para tentar fazer algum dinheiro rápido. Né? Há muito, de certa maneira, um comportamento meio de mercado financeiro especulativo. Né? O cara entra ali e tenta fazer alguma coisa para ver se ele dá uma sorte ali de cair na crista da onda e faturar uma grana e depois ele quer se aposentar. Então, esse é o objetivo. Tudo bem, como você bem falou aí, não critico o objetivo de ninguém, né? Só saiba que esse objetivo ele é até muito mais competitivo do que outros que você possa ter na vida. Né? É muito mais difícil. Então, esse é um mito também. O mito da riqueza dançando no TikTok é um mito que está mais em evidência hoje. Mas eu garanto a você que a maioria das pessoas... Eu garanto a você, Fábio, só para encerrar, que a maioria das pessoas está dançando e vai dançar, porque não vai ganhar nada com isso. É verdade, né? Agora, só para terminar aqui com um mito que eu lembrei, aí você fecha também com a sua chave aí, definindo, resumindo, tem um mito que você falou aí do famoso, né? Realmente, eu dei uma palestra para um grupo específico, né? Porque se fala muito de você precisa passar um conteúdo no story, é o seu dia a dia, eu não sei o que, eu ouço muitas histórias, né? Mas tem uma diferença, eu não sou famoso, quem vai querer me ver levantando da minha cama, saindo do banheiro, tomando café? Pô, mal vai ser minha esposa querendo fazer isso, me ver isso no meu story. Aí, agora, o famoso, cara, o cara quer ver o famoso, ele é fã. Ele explica aí porque como funciona o nosso cérebro, como o cara que é fã. Enfim, não é a discussão agora. Mas, pô, então o cara é fã e quer ver tudo do cara, ou da mulher, seja quem for. Então o cara tomou café, botou chinelo errado, o cara quer ver, quer ficar rindo. Agora, eu quero fazer a mesma coisa, meu amigo, eu volto para você, não entendeu o objetivo. Então esses erros aí que são falados, esse cuidado. Eu acho que falar da sua vida, falar do seu dia a dia é isso. Então tome cuidado, tem tempo para entender o que se colocar no story. Se você não sabe o que é fazer, é melhor parar. Faz só um conteúdo por semana, vai aos pouquinhos entendendo esse marketing digital, mas não sigam essas falas aí de muitos que estão aí no mercado dizendo que você tem que fazer isso todo dia. E nem sempre o seu conteúdo vai ser bom todo dia. E aí o que adianta? Não vai ter nada relevante, você vai só se estressar, sua saúde mental vai ficar cansada, também ficar cansado, ter um desgaste aí mental. Enfim, então é uma dica importante aí, cuidado com essas falas aí. Famoso, todo mundo quer ver. Se você não é famoso, ninguém vai querer ver você botando meio no pé, não, pessoal. Então, fato, né? Ô, Bruno. Você falou muito bem, né? A galera se comporta, às vezes, como se fosse uma celebridade, né? Mais do que influenciador, como se fosse uma celebridade. Exato. O cara tem 10 seguidores. Pô, o cara, beleza, legal. Quer se sentir assim, mas já dou a dica logo, né? Não vai dar certo. Porque não é que o pessoal não tá seguindo porque foi você, tá seguindo porque depende do seu amigo e tal. Então, essa coisa diferente. Foi diferente. Então, essa é a ideia. Bruno, quero te agradecer aí. Pô, o papo é muito legal. Peço desculpa ao pessoal também, que a gente vai falando, a gente tempo, eu sei que todo mundo quer, e às vezes quer assistir algumas coisas, mas a gente fica muito tempo porque a gente acaba se alongando, mas agradeço o pessoal aí que compartilhou, tá aí com a gente, falou que veio alguém de Portugal também. Muito obrigado pela presença. Alguns amigos nossos também escreveram aí, estavam gostando do conteúdo. Que bom, a ideia é essa mesmo. Vamos gostar um pouquinho da gente falando, né? Mas, obrigado aí, poxa, pelo seu conteúdo, pelo bate-papo. Vamos marcar outro aí. Realmente tem muita coisa que a gente pode discutir. Que Deus abençoe vocês aí, tá bom? Você que está aí nos assistindo, que tem um pequeno negócio, algum investimento, vocês possam pensar um pouquinho também e ter esse cuidado, né? Que Deus abençoe vocês também, por esse ano aí de 2022, que seja um ano de sucesso para todos aí, para seus empreendimentos, tá bom? Bruno, aí dá seu fechamento aí para a galera. Eu te agradeço demais pelo convite, agradeço pela oportunidade, foi um papo realmente muito bacana, muito produtivo.
né? Acho que por isso até o papo rendeu pra caramba, né? Além até do tempo que a gente tinha planejado, mas é porque quando o papo tá bom é isso, né? Exatamente. A coisa rende naturalmente. Então, fico à disposição, quer dizer, o pessoal que quiser acompanhar meu trabalho, tem meu podcast, tem o canal no YouTube, tem o meu perfil. Se a galera me seguir aqui no Instagram, já vai saber de todas as novidades do que eu tenho feito, dos cursos, das aulas que eu dou. Enfim, tô por aí e as pessoas me acham. É só jogar Bruno Garcia ou Talk to Biz, que é o nome do meu podcast e do meu canal no YouTube, que as pessoas vão me encontrar. E esse é o conteúdo educativo, conteúdo de análise, não tem dancinha, não tem rebolado, né? Não É tem verdade. topete, então Até pensei em é um fazer, mas conteúdo melhor não. é um conteúdo de fato para quem gosta da área de gestão, marketing, estratégia, para quem trabalha com isso, para quem tem o seu negócio, quer tirar dúvidas, quer entender um pouco mais. Então é um conteúdo que eu classifico como conteúdo educacional. Né? É um trabalho educacional que a gente está fazendo, que eu e você fazemos aqui nas redes sociais. Né? Então é isso. Eu te agradeço demais e boa noite a todos, bom descanso a todos, fiquem com Deus e estaremos juntos certamente em próximas oportunidades, Fábio. Valeu, Bruno. Vai ficar gravado aí também. Se o pessoal quiser depois assistir, amanhã vamos estar disponibilizando essa gravação. Quem quiser assistir novamente, compartilhar com um amigo aí que de repente possa ser relevante, nós falamos aqui. O pessoal, fique à vontade, compartilhe. Tá bom? E mais uma vez agradeço a todos aí pela presença. Bruno, uma boa noite, meu amigo. Obrigado aí. Valeu. Vamos marcar um outro encontro aí, próximo mês aí. Vamos marcar. Vamos marcar. Um abraço aí, Valeu, pessoal. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.